Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Fresh Class. E se você está nos ouvindo a mais um Freshcast, hoje eu quero falar a respeito de um framework que vai te ajudar a converter futuros potenciais clientes em reais clientes do seu negócio de arquitetura, design e engenharia. Olha só, o que é isso que eu quero falar? É uma ferramenta, é um processo organizado para que você faça uma melhor abordagem. E o primeiro ponto para você fazer melhores abordagens é você ter quem abordar, né? Você ter pessoas para poder fazer ótimas abordagens. E aí entra um ponto importante, uma grande dica que eu deixo para você. Utilize suas técnicas, seus processos para atrair a atenção de pessoas para os seus negócios, principalmente no mundo online. Né? Não espere apenas por indicações. Se você vive apenas de indicações, você vai utilizar muito do que eu vou falar aqui nesses próximos minutos. Mas se você é ativo, se você é ativa, e se você está buscando pessoas no mundo online, principalmente você vai conseguir utilizar o que eu quero te contar aqui a respeito de melhores processos de abordagem, tá bem? Então, se prepare quanto a isso, né? Se preocupe com isso. Se você vive apenas de indicações, você está imerso em um mercado que é finito, em algum momento você não vai receber melhores indicações, você vai ficar dependente apenas de situações onde um cliente antigo que parecia bom te indicou um cliente bom, um cliente novo, e que não é tão bom assim, mas você não sabe, você vai ter que se adaptar, e você vai ter que aceitar essa pessoa. Faz parte do jogo. Agora, quando você é ativo no mercado, quando você vai para o mercado buscar pessoas, você abre um leque gigantesco de novas possibilidades para que você atraia pessoas melhores para o seu negócio. Né? Você vai poder atrair o seu semelhante, atrair pessoas mais próximas do que você quer entregar para o mercado, daquilo que você faz de bom, daquilo que você faz de bem feito, tá bem? Então, hoje eu quero falar de Spin Selling. Spin Selling é uma ferramenta, é um processo organizado de abordagem. O Neil Hacken, esse cara, ele criou essa nova abordagem para processos de vendas, que na verdade não é tão nova assim, já temos aí há décadas no mercado, mas é algo muito atual ainda para que a gente utilize em vendas complexas. Tá? O Neil ficou 12 anos em 27 países, acompanhando 35 mil processos de vendas, para entender que existem alguns padrões, principalmente quando a gente procura vender algo complexo. E arquitetura, design e engenharia, o que é para você? Não é uma venda complexa? Claro que é uma venda complexa, né? É algo que é difícil de ser quantificado, mensurado, precificado, informado, comunicado, isso tudo por parte do profissional. Imagina o cliente do outro lado do balcão, né? Ouvindo você ou tentando entender. Né? Ele está lá, poxa, será que eu vou investir meu dinheiro com essa pessoa? Será que ela vai me entregar o que eu estou querendo? O que será que ela vai me entregar de fato, essa pessoa que eu estou contratando? Isso sim é uma venda complexa, né? Algo difícil de ser vendido rapidamente, né? Então, para tudo isso, a gente denomina como venda complexa e, principalmente, a gente entende que é importante sermos consultivos. Precisamos ser consultivos nesse momento, né? Nesse momento eu preciso fazer uma abordagem consultiva, eu preciso ajudar as pessoas a compreender que, de fato, elas vão ter reais benefícios em cada pequena etapa do meu trabalho. É para isso que o Spin Selling vai te ajudar. Ele vai te ajudar a fazer abordagens melhores e abordagens muito diferentes dessa, né? De, por exemplo, você tem aí um punhado de pessoas interessadas em você, no seu trabalho, e você pega o telefone e faz uma abordagem. Oi, tudo bem? Eu sou arquiteto, eu sou arquiteta. Já que você se interessou em mim, bora fechar contrato comigo? Então, eu sou um ótimo profissional, cheio de qualidades, eu faço renders de tudo que é posição diferente, né? Vou te entregar algo que ninguém entrega. Enfim, vou fazer o melhor trabalho. Compra aí arquitetura e design comigo que eu vou ser o melhor profissional. Provavelmente se afastou uma pessoa, né? Porque ela não vai estar interessada em uma abordagem dessa maneira. É importante entender que quando você atrai futuros potenciais clientes, você ainda não tem um cliente, né? Você não tem uma pessoa ainda claramente, né, decidida a adquirir um projeto ou uma execução de obra de arquitetura, design e engenharia. Ou seja, ela ainda está no processo de se convencer ou de se conectar com o melhor profissional que vai poder fazer a melhor entrega. E o Spin Selling vai te ajudar nesse processo, ele vai te ajudar a fazer uma abordagem melhor. Quando a gente fala em vendas complexas, a gente tem algumas etapas aqui. Abordagem,
investigação, demonstração de capacidade, que é aquele momento onde você aí sim vai contar que você é muito capaz para resolver todos os problemas já encontrados no papo anterior. Você vai, numa próxima etapa, obter o compromisso do seu cliente para aí sim fazer o fechamento de um contrato. Mas nesses dois primeiros pontos, abordagem e investigação, a gente vai ter, principalmente na investigação, a gente vai ter o processo de SPIN trabalhando para você. SPIN significa situação, problema, implicação e necessidades, para no final você encontrar os benefícios. E é aí que a venda vai poder acontecer de fato e que o fechamento de um novo contrato vai poder se concretizar com você e com o seu novo cliente que está chegando para você no seu negócio. Então pensa comigo, quando você vai fazer uma primeira abordagem, antes de você sair metralhando aquela pessoa da maneira que eu usei o exemplo antes, né, dizendo o que você faz, por que você é bom, por que essa pessoa te encontrou, então por que ela deveria te contratar, primeiramente, você já entendeu que ela está interessada em arquitetura, design e engenharia e talvez em você, né, se você fez um bom processo de marketing anteriormente, para atrair essas pessoas até você. Agora, você precisa entender qual é, primeiramente, a situação, né? Em que situação ela se encontra. E tem algumas perguntas importantes e muito simples que você pode fazer. Quando a gente está tratando em um processo de negociação, você falar menos que a pessoa é fundamental, né? Você ouvir o que ela está querendo te dizer é muito importante. E é fundamental que você faça o papel de abrir as portas para que essa pessoa se sinta confortável em falar. Caso contrário, ela vai ficar te ouvindo. Afinal de contas, você, entre aspas, é a autoridade naquele momento, né? E sim, você deve se apresentar como autoridade num processo de SPIN também. Agora, você precisa ouvir muito mais do que falar. E é por isso que você deve utilizar boas perguntas. Quando você faz boas perguntas, você tem a chance de conseguir conduzir o processo de uma maneira mais confortável. Eu vou deixar aqui na tela alguns pontos importantes a respeito de SPIN, para você entender, tá? Perguntas a respeito de situação, né? Em que momento de vida você está? Ou se você está fazendo um projeto comercial, em que momento a sua empresa está? Se você está trabalhando com um projeto de restaurantes, por exemplo, você pode questionar em que momento que está o seu empreendimento gastronômico, né? Agora que a gente está vivendo momentos adversos, diferentes, em que momento que você está? Você está no momento mais tranquilo, momento de atenção, você está tendo que replanejar, né? Quem é o seu cliente ideal, né? Essas são perguntas para você entender a situação daquele negócio, né? Muitas vezes, se eu pegar o exemplo aqui de um empreendimento gastronômico, você na arquitetura, no design, na engenharia, vai poder ajudar no reposicionamento desse empreendimento. Agora, se você não entender a situação atual, você corre o risco de ser contratado e fazer talvez mais do mesmo, o que provavelmente não vai gerar encantamento nenhum e não vai gerar novas indicações. Então é muito importante você entender em que momento a empresa está, ou o cliente está, se esse cliente tem também, se ele tem clientes, né, em que momento o seu cliente está, né, questionar para esse proprietário de empreendimento gastronômico, pegando esse exemplo e parando por aqui. Quando você entende a situação e você faz boas perguntas, você vai deixando a pessoa comentar, e ela vai te contando a respeito dos seus problemas, das suas dores, né? E você questionar, um ponto muito importante em SPIN é você questionar, você em algum momento já contratou outro profissional similar a mim, né? Um arquiteto, um designer, um engenheiro? Sim ou não? Porque se contratou, muda muito, provavelmente as dores sejam outras, né? O profissional anterior pode não ter atendido muito bem, pode ter cometido graves erros, né, grandes falhas no processo, pode ter deixado esse cliente descontente e até com um certo receio de contratar de novo um profissional da sua natureza. Então é muito importante você entender se já teve um outro profissional similar a você na jogada ou não. Independente disso, você deve seguir, né, entendendo qual é a situação real, né? Quando você vai conduzindo a pergunta como um entrevistador, só cuide para não fazer muitas perguntas. Se você faz perguntas excessivas, isso começa a ficar chato. E é importante que entre cada pergunta, você demonstre que quer ser consultivo, que você está entendendo, isso gera rapport, ou seja, gera aquele contato entre uma pessoa que ainda não te conhece e um novo, entre aspas, vendedor, profissional de arquitetura e design, que está procurando comercializar o seu trabalho, o seu serviço, e que está entendendo a respeito do que essa pessoa tá contando, né? Tá entendendo das dores. Então é importante que você ouça, né? E fique atento, fique atenta
Realmente deixe suas mensagens, seu computador, seu celular de lado, nesse momento desse contato, dessa videoconferência, desse telefonema que você está fazendo, e preste muita atenção para poder dar devolutivas àquilo que o seu cliente está falando. E cuide para não sair falando que nem uma metralhadora maluca não, tá? É nesse momento que você tem que mais ouvir e continuar questionando, né? Primeiro você entende a situação, depois você vai entender a respeito do problema, né? E é nesse momento que você vai aguçar as necessidades implícitas, né? Aquilo que está guardado, né? E que você talvez numa pergunta com um português correto não consiga descobrir. Mas é na resposta do seu futuro potencial cliente, né? Que ele vai começar a te contar a respeito das reais dores, os reais problemas que ele tem, né? E algum exemplo aqui de pergunta, de problema, quais problemas mais desafiam a sua empresa atualmente, né? Ou quais são os seus maiores problemas hoje na residência, que você está interessado em um projeto de arquitetura, design, engenharia. É nesse problema, né? É nesse ponto, a respeito de problema, que você vai entender a respeito das causas. E quando você entende as reais causas dos problemas, das dores das pessoas, é que você consegue seguir e entregar melhores benefícios lá no final desse processo. Boas perguntas de problema, ótimas respostas, vão te trazer necessidades implícitas e que vão te permitir seguir. E aí questionar algo organizado, tá? Você vai de situação para problema, e agora você vai para implicação, né? Se essa pessoa já relatou alguns problemas, você entra com perguntas de implicação. Por exemplo, você já pensou sobre os impactos negativos que esse tipo de problema podem continuar a gerar na sua vida se você não resolver esses problemas? Né? Por exemplo, lá naquele empreendimento gastronômico, se o proprietário disser, poxa, eu estou aqui com problema de acesso, eu não tenho espaço para cadeiras no ambiente externo, agora precisa de mais ventilação, pela razão XYZ, né? E esse é o momento que você questiona. Você já parou para pensar que se você não resolver isso que acabou de me dizer, isso vai gerar impactos gigantes, né, negativos no seu negócio? E esse é o problema que a pessoa esse é o momento que a pessoa vai concordando com você. Ela vai deixando você confortável para seguir o processo do spin e chegar aí no final, nas perguntas a respeito de necessidade. E é aí, no ponto das perguntas de necessidade, né? Como, por exemplo, como que você acredita que esse processo, que esse problema poderia ser solucionado na sua empresa, né? E é o momento onde a própria pessoa começa a dar algumas soluções, né? E ela começa a comentar a respeito. Eu acredito que eu poderia resolver essa questão de falta de espaço através de uma relocação aqui de algumas paredes que são móveis, eu poderia ganhar espaço aqui, eu ponho aqui o caixa que está lá na frente, eu coloco lá no fundo, assim as pessoas podem circular mais pelo ambiente. Enfim, ela vai dando algumas alternativas, ela vai se sentindo dona, né, dessa ideia, e vai permitindo que você entenda necessidades explícitas, ou seja, ela está te contando exatamente o que ela está querendo, né? E aí, no final de contas, com tudo isso, passando pelas 4 letras do SPIN, você consegue chegar no ponto de, aí sim, você fazer a sua oferta, de entregar o seu benefício. Lembrando que isso tudo não deve acontecer em uma única conversa. Não é que não possa, mas não é necessário, e na verdade não é nem confortável, porque você vai ter aí um desenrolar de conversa muito grande, principalmente se for por telefone, que talvez o problema de tempo, de falta de tempo das pessoas, de falta de organização que gera falta de tempo, pode ser o seu maior entrave para poder ter um bom fechamento. E aí você pode, a cada nova pergunta e a cada nova etapa do SPIN, podendo ter um novo checkpoint, um novo contato. Você faz uma primeira abordagem por telefone e puxa lá na metade do SPIN para uma conversa cara a cara, né, onde você vai seguir nessa situação, né, e você já vai ter atraído a atenção dessa pessoa. A pessoa que entende que lá desde o início você não está querendo apenas vender o seu trabalho, mas sim você está querendo ser consultivo, ou seja, você quer ajudar a entender quais são os reais problemas a serem resolvidos, e você está querendo ser colaborativo para poder estar junto, né? Poxa, eu quero ver se eu sou realmente um bom profissional para estar junto com você nessa jornada. Caso contrário, eu nem entro com você nessa empreitada. As pessoas gostam disso, né? Elas sabem que o processo é longo, sabem que o processo é complexo, e aí se você se demonstra aberto para entender isso, certamente você vai gerar aí uma proximidade com essa pessoa para que haja um segundo contato, um terceiro contato e você consiga seguir todo o processo de SPIN com clareza.
Entenda que isso tudo pode e deve acontecer em diversas etapas. O que vai determinar isso é como a conversa vai desenrolando com cada pessoa, tá? Não existe uma clareza de processo, existem o que a gente chama de follow-ups, ou seja, as etapas sequenciais, o fluxo de cadência que você vai dar para cada negociação. E lembre-se, vendas complexas não se vendem no primeiro contato, no segundo contato. Você vai ter lá 5, 10, talvez 15 contatos para poder efetivar uma venda complexa. Faz parte do jogo. E é importante que isso aconteça com cadência, com ritmo, porque assim você vai demonstrar que você também não está vendendo pastel em uma pastelaria, nada contra, né, as pastelarias. Você não está entregando um produto que é simplesmente e rapidamente entregue para o cliente para sanar uma dor, para sanar um problema, tá bem? Use o processo de spin selling para você poder fazer melhores filtros, melhores abordagens, e aí sim poder entender quem são os melhores futuros potenciais clientes. Quando você demonstra confiança, né, na sua abordagem, e a melhor maneira de você demonstrar confiança não é sair falando, mas sim ouvindo, entendendo, fazendo com que as pessoas se sintam ouvidas, de fato, realmente você vai conseguir trazer à tona olhares mais atenciosos para oferta, para os benefícios que você vai entregar logo na sequência. O que é essa oferta? É o momento que você vai chegar de fato a contar o que você faz, como que você entrega resultados e quanto custa o seu trabalho, né? Depois de ter ouvido todas as necessidades, você é o melhor profissional, você tem todas as informações para que você consiga preparar uma grande proposta de trabalho, né, que atenda às reais necessidades, vá direto atingir as dores reais daquela pessoa, e a justificativa de preço vai estar mais facilmente explicável naquele momento, porque você já vai ter entendido quais são as dificuldades, quais são os melhores caminhos para resolver esses problemas. A pessoa já vai se sentir mais conectada com você, porque ela contou coisas que muitas vezes outros vendedores e profissionais de arquitetura, design e engenharia que não querem ser vendedores, não sabem que, em algum momento, os clientes no outro lado do balcão olham para a gente como reais vendedores, sim, porque eles entendem que vai ter uma relação comercial em algum momento, e muitas vezes o cliente já desde a primeira reunião já está com aquele pensamento: será que quando que vai rolar a venda, de que maneira que vai rolar a venda, qual vai ser a abordagem para fazer uma proposta para mim, né? Será que eu vou me sentir confortável para dizer sim? Será que essa é a melhor pessoa? Então, utilizar o processo de spin é o que vai te ajudar realmente a compreender as melhores necessidades reais que as pessoas têm, para que você entregue as melhores propostas para resolver esses problemas compreendidos através das necessidades que você buscou anteriormente, tá bem? Lá dentro da plataforma Refresher, nós temos uma ferramenta de captação de clientes que te ajuda a fazer o processo anterior e que vai trazer até você uma grande quantidade de futuros potenciais clientes. Você vai colocar, vai inserir ela no seu marketing e vai fazer com que ela trabalhe como uma verdadeira máquina de captação de clientes. É a partir daí que a abordagem é posta à prova, e lembre-se que você precisa fazer várias abordagens no spin, tá? A gente chama isso de follow-up, e follow-up nada mais é do que você ter cadência, você ter ritmo nas abordagens, e não fazer todo o processo de spin em uma única abordagem, em um único telefonema, porque provavelmente você vai afastar as pessoas, né? Elas não vão querer, num primeiro contato, né, abrir tanto assim todas as suas dificuldades para uma pessoa ainda talvez desconhecida, né? Você deve indo lá, iniciando pela situação, passando por todos os processos, até chegar nas necessidades e na entrega dos benefícios. Você deve passar aí por algumas etapas. A gente tem aí para vendas complexas, minimamente 5 contatos. Isso não é uma regra. Melhores vendedores fecham em menor tempo, piores vendedores precisam de mais contatos. E tá tudo bem, em algum momento, você não ser um vendedor ainda fenomenal. Você vai aprender ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, a ser um melhor profissional, que apresenta melhores propostas e que conduz esse processo para um caminho que seja um caminho real de fechamento de negócios, muito mais qualificado do que apenas entregar o seu preço na primeira ou na segunda conversa com aquela pessoa. Provavelmente, ela ainda não está preparada para compreender
que o preço que você está passando, junto dele vem uma série de valores e de benefícios que você vai entregar. Então entenda que trabalhar passo a passo também é importante e também pode ser muito inteligente. Não há uma regra, mas eu conheço aí profissionais que trabalham ali com 8, 10 contatos e isso faz com que a confiança apareça na relação entre cliente e profissional. Então lá dentro da nossa plataforma, na plataforma Refresher, você pode degustar um pouquinho da nossa ferramenta de captação de clientes e quem sabe ter até uma gerente de contas para te ajudar, para te conduzir nesse processo de captação e também de tratamento dessas pessoas, trabalhando aí, você trabalhando com a técnica do Spin e tendo aí uma gerente de contas, já imaginou? Aqui no Refresher, para te ajudar, para te dar dicas preciosas, passo a passo ao longo de 12 meses, para que você consiga ter melhores fechamentos. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, se você quiser conhecer esse novo produto do Refresher, que certamente vai te ajudar a ter melhores fechamentos. Espero que tenham curtido. Insiram esse processo do Spin no seu dia a dia, nos seus fechamentos. Tenho certeza que vocês vão ter melhores resultados financeiros, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.